Voltando aqui, só dando as boas-vindas para aqueles que entraram agora nos últimos minutos e rapidamente dizendo da nossa satisfação em recebê-los para esse webinar sobre a importância, a influência da eleição do senhor Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, cargo que irá assumir agora no próximo dia 1º de janeiro. Consequências desse evento para o Brasil, né, particularmente na área política e econômica. Este webinar é conduzido pela Brasiliano Interrisc, em parceria com o LabGrima, que é o Laboratório de Geopolítica e Relações Internacionais lá da Universidade Federal de Pelotas, do CENEGRE, que é o Centro de Estudos de Geopolítica e Relações Internacionais, também lá do Rio Grande, capitaneados aí pelo professor Charles Penaforte, que faz parte será um dos nossos apresentadores de hoje, e também do Laboratório Internacional de Geopolítica e Segurança, este sediado lá em Salt Lake City, no estado de Utah, nos Estados Unidos, capitaneado aí pelo professor Isa Araújo, que também será um dos debatedores, será o primeiro apresentador do dia de hoje, da tarde de hoje, irá rapidamente, daqui a pouco, irá me suceder aqui, falando sobre a situação que nós estávamos mencionando. Então, dou as boas-vindas a todos, em nome do doutor Brasiliano, que infelizmente não vai poder participar, tendo em vista um problema de força maior que ele está enfrentando, e temos a certeza de que será uma tarde bastante produtiva. Faremos apresentações bastante breves, exatamente para dar mais tempo para que possamos abrir o espaço para os debates no final. Então, passo a palavra de imediato ao professor Idan Araújo para que faça a sua apresentação e os seus comentários a respeito do tema. Todos me ouvem? Me ouvem, Chonso? Ok. Em primeiro lugar, agradeço a todos e a todas pela oportunidade de poder participar desse evento. Agradeço ao Brasiliano Interrisc pelo convite e agradeço a audiência, né? Porque nessa sexta-feira à tarde estar participando desse evento demonstra que, sem dúvida, a geopolítica continua sendo um tema muito importante para entender as relações internacionais, sobretudo quando a gente pensa em termos de risco geopolítico, como que ele pode impactar no planejamento estratégico das empresas, não é isso? E também é um prazer estar aqui, poder participar desse evento juntamente com o general Chons e o professor Dr. Charles Penaforte. Eu vou então aqui compartilhar a minha apresentação com vocês. Vocês podem ver? Estamos vendo, sim, Zé. Estão vendo? Só fazer um teste aqui, só um minutinho, perdão. Opa. Estão vendo passar os slides, né? Ok. Muito bem. Então, hoje a gente vai falar sobre as eleições americanas e os impactos, riscos e as oportunidades para o Brasil, né? E esse tema não é por acaso, porque os Estados Unidos, com uma grande potência mundial, têm a capacidade de influenciar na geopolítica mundial, né? E vai ter impactos em todo o mundo, e a gente vai abordar a perspectiva brasileira nessa apresentação. Eu vou percorrer aqui por esses temas, falando sobre o ambiente externo dos Estados Unidos, os objetivos estratégicos da NSS, National Security Strategy dos Estados Unidos, os impactos das eleições americanas para o Brasil, os riscos geopolíticos, né, para o nosso país, as oportunidades para o Brasil, e depois, no final do evento, a gente abre para perguntas, né? Muito bem.
Antes da gente entrar na questão propriamente dito, segundo o framework da ISO 31 de 2018, né, eles falam ali que é importante, antes de fazer o processo de avaliação de risco, para percorrer o campo escopo, contexto e critério. Ora, o que seria o escopo em termos de risco geopolítico? O escopo é a escala de análise. A escala pode ser nacional, regional ou mundial. No nosso caso aqui, no caso americano, vamos fazer uma análise em escala nacional, né? Tendo os Estados Unidos como um ator relevante nas relações internacionais. O contexto é o ambiente, né, no qual as empresas enfrentam. O ambiente interno, segundo a análise de SWOT, é o ambiente das empresas, e o ambiente externo é o entorno regional que as empresas, né, enfrentam. No caso aqui, no caso americano, né, o ambiente externo seria permeado pelas ameaças e oportunidades, se a gente dá continuidade na análise de SWOT, né? As duas últimas letras é o O e o T, né? Opportunities e threat, ameaças. E se a gente usa essa análise de SWOT para pensar o ambiente externo dos Estados Unidos e integrar isso com a metodologia do general Golbery Couto Silva, no livro Planejamento Estratégico, ele vai falar que as ameaças são ameaças geopolíticas. Ele vai colocar, né, esse adjetivo. E nas oportunidades ele vai acrescentar estratégicas, para pensar a geopolítica do Brasil. E é isso que a gente vai fazer hoje, né? Integrar tudo isso. Ora, quais são as ameaças geopolíticas para os Estados Unidos? Sem dúvida é a China, né? Eu coloquei também a Rússia, o Irã e a Coreia do Norte, que formam um bloco, né, antagônico a anglosfera, não é isso? E as oportunidades estratégicas para os Estados Unidos é fortalecer os seus núcleos estratégicos, né, que Trump vai chamar de America First, né, tendo em vista fortalecer as empresas americanas para competir com a China, né, nas relações internacionais. Muito bem. Para a gente entender o ambiente externo, também outra variável que o general Golbery usa é a posição geográfica. Ele resgata isso de Hatzel, que fala que não só o espaço é poder, mas a posição também é poder. No caso, a posição geográfica dos Estados Unidos confere 3 vantagens geoestratégicas ao país. Primeiramente, o isolamento natural do país, devido ao Oceano Atlântico e Pacífico, protege o país contra ataques diretos da Eurásia, como vocês podem ver aí no mapa, né? Os Estados Unidos é um país bioceânico, né? Então está distante, nessa projeção cartográfica, pelo menos, da Eurásia. Há controvérsias, se a gente pensar uma projeção azimutal central no hemisfério norte, a gente vê que o Alasca tem fronteira com a Rússia, né? Mas, na perspectiva isolacionistas, eles acreditam nisso. A segunda vantagem geoestratégica dos Estados Unidos é os oceanos, né? Como o país tem saída tanto para o Oceano Atlântico quanto para o Pacífico, ele pode projetar poder em escala mundial e assim controlar as linhas de comunicação marítima para assegurar os seus interesses comerciais nas rotas comerciais, como é o caso aí do Canal do Panamá, que permite a conexão da costa atlântica à costa pacífica mais rapidamente para o comércio internacional do país fosse contornar a América do Sul. Me explico? E a terceira vantagem geoestratégica dos Estados Unidos seria justamente pautada no fato de que, como o país ele tem saída para o mar, ele tem a capacidade de projetar poder e ele o faz através de suas bases militares espalhadas em escala mundial. Isso vocês podem ver no próximo mapa. Esse mapa aqui regionalizou o espaço mundial, o Pentágono regionalizou o espaço mundial nessas seguintes cores que vocês estão vendo aí. Então, vocês podem ver, a região verde é AFRICOM, significa o Comando Africano. Esse Comando Africano ele é monitorado pela 6ª Esquadra. Você tem de amarelo o CENTCOM, o Comando Central, que é monitorado pela 6ª Esquadra e pela 5ª Esquadra também. E você tem o EUCOM, que é o Comando Europeu, também é monitorado pela 5ª e pela 6ª Esquadra. Você tem o Norte
o Norte-Com aí é interessante, né, que é os Estados Unidos, né, o comando norte-americano, e você vê aí o curioso, que o México e o Canadá está, né, na zona de segurança doméstica dos Estados Unidos, né, sendo controlado pela segunda esquadra e a terceira esquadra. E você tem o PACOM, também o comando do Pacífico, né, com várias bases americanas ali que vocês podem ver, né, Guam, ilhas de diversas ilhas, inclusive Diego Garcia, no Oceano Índico, né, na Austrália, na Oceania, né. Então, essa região é monitorada pela 7ª Esquadra e também a terceira, diga-se de passagem, e você tem o SALTCOM, que é a América Latina, né, que foi reativada nos últimos anos, já tem uma década, salvo engano, a 4ª Esquadra e as bases militares na região. Então, dessa maneira, os Estados Unidos têm capacidade de responder rapidamente a um conflito geopolítico, né, assegurando assim a sua linha de comunicação marítima, segundo Mahan, que é vital para projetar poder e assegurar os seus interesses nas rotas comerciais. Muito bem, o terceiro ponto aqui importantíssimo para entender o ambiente externo dos Estados Unidos, General Goebel coloca, são pressões internacionais que os países enfrentam, no caso, os Estados Unidos. Muito bem, quais são as pressões internacionais que eles enfrentam? São 3 em linhas gerais. Primeiro, as mudanças climáticas, né? Vocês podem ver nessa matéria aqui, recente, de novembro, né, novembro de 2024, o Trump ele prepara a saída do Acordo de Paris, né? Ora, ele não já tinha saído antes, quando ele assumiu no governo Trump 1, em 2017? É verdade, tinha saído do Acordo de Paris, mas o governo Biden, em 2021, ele assinou uma ordem executiva para que os Estados Unidos retornasse ao Acordo de Paris, tanto é assim que ele esteve aqui na Amazônia, né? Mês passado, salvo engano, e reafirmando o compromisso americano na questão climática. Mas agora, no governo Trump, já não é bem assim, não é isso? Então, essa é uma pressão internacional que o país vai enfrentar na administração Trump. A outra questão também é as instituições multilaterais, vocês podem ver aí, o BRICS, né, defende a reforma do Conselho de Segurança da ONU, porque, segundo o bloco, o BRICS entende que essas governanças globais, elas são permeadas e dominadas pelo Ocidente. Então, eles entendem que é importante reformar o FMI, o Conselho de Segurança da ONU, né, e fortalecendo assim as instituições multilaterais para que elas possam expressar a nova ordem mundial, qual nós estamos vendo aí, que você tem não só as potências ocidentais, mas também o surgimento da China e o ressurgimento, né, da Rússia. E os países emergentes também, né? Porque tem o Brasil, tem o G4, então, que querem um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, que é referendado pelo BRICS, no qual são o Brasil, na América Latina, a Alemanha na Europa, você tem a Índia na Ásia Meridional e no Extremo Oriente, o Japão. E também o BRICS tem também colocado a questão da África do Sul, representante da África, né? Então, deixando assim as instituições mais diversas, expressando assim a nova ordem mundial multipolar. Essa é uma outra pressão também, porque os Estados Unidos ele não apoiou, né, a reforma da ONU, especialmente o caso brasileiro. E por que será que ele não aprovou a posição do Brasil? E nem também o da Alemanha, interessante isso, né, que são países que estão no hemisfério ocidental americano. E aprovou somente o Japão e endossa também a Índia. Por que será? Porque nós sabemos que um Brasil forte vai tirar a América Latina da zona de influência deles. E uma Alemanha forte tira a Europa, a União Europeia, da zona de influência americana. E por que eles, é disso que se trata. E por que eles apoiam o Japão e a Índia? Porque ambos os países podem fazer a contenção chinesa, né, no Indo-Pacífico. É disso que se trata. E a terceira pressão que o país enfrenta são a concorrência no comércio internacional, principalmente com a China, né? Nessa matéria aqui recente, a gente percebe que o governo Trump, ele
não satisfeito em aumentar as tarifas com a China, vai fazer também com o Canadá e com o México, né? Então, essas são as pressões internacionais que a gente pode observar no caso americano, no governo Trump 2. Muito bem. A seguir, nós temos aqui a National Security Strategy, do governo Trump 1, formulada em 2017. É bem interessante porque provavelmente no governo agora do Trump 2, ele vai formular uma nova NSS, que será publicada provavelmente no final de 2025. E o interessante é que essa National Security Strategy apresenta 4 objetivos estratégicos dos Estados Unidos na primeira administração do governo Trump. A primeira meta foi proteger o povo americano, o território nacional e o American Way of Life. O segundo objetivo foi promover a prosperidade americana. O que seria isso? Fortalecer a economia do país. E o terceiro, preservar a paz através da força. O que seria isso? Assegurar a hegemonia militar dos Estados Unidos. E o quarto objetivo, né, difundir a influência americana, né, que seria os valores da democracia liberal, livre comércio, né, o soft power americano através de cinema, essa coisa toda. O American Way of Life, não é isso? Bom, até aí tudo bem. O problema é que, se a gente analisar a National Security Strategy americana à luz da gestão de risco, né, o framework do COSO 2017, ele fala que as organizações, quando fazem seu planejamento estratégico, é condição sine qua non agora que elas tragam também um gerenciamento de risco para esse planejamento estratégico. Por quê? Porque o que é o risco? É uma incerteza, né, que pode impactar nos objetivos, não é isso? É o efeito das incertezas nos objetivos. Ora, esses são os 4 objetivos americanos. Quais são as incertezas que podem impactar nesses objetivos, impedindo que o país atinja-os? Eu elenquei aqui 4. Em linhas gerais, eu vou dizer só apenas um aqui, a título de demonstração. A ascensão da China e o ressurgimento da Rússia ameaça a hegemonia militar dos Estados Unidos, não é isso? Impedindo assim que o país atinja esse objetivo. A ascensão da China, né, vocês sabem, a China já ultrapassou os Estados Unidos na indústria naval, não é isso? E o ressurgimento da Rússia, nessa matéria de tecnologia militar, com esses mísseis hipersônicos, né, colocou em xeque toda a geoestratégia do Ocidente, baseada em sistema de defesa antiaéreo, não é isso? Então, isso ameaçou, sem dúvida, a hegemonia militar dos Estados Unidos. Então, o estrategista americano precisa levar em consideração a gestão de risco, para ver quais são os riscos que podem impedir o país de atingir seus objetivos estratégicos de longo prazo. Muito bem. Aqui, pessoal, eu vou apresentar para vocês um mapa mundi confeccionado por Brzezinski, no livro Grande Tabuleiro de Xadrez. Ora, Brzezinski, ele criou uma teoria chamada teoria tríade de Brzezinski, que ele vai colocar a Eurásia como o centro do mundo, porque ela é o epicentro da geopolítica mundial, segundo o autor, que vai usar esse argumento de Mackinder, não é isso? Como Heartland eurasiano, sendo o epicentro da geopolítica mundial, e ele vai propor uma teoria tríade, né, baseada numa aliança transatlântica e transpacífica, não é isso? Como vocês podem ver aí, os países ocidentais na Europa, formando, portanto, cabeça de ponte democráticas, né? E, no Extremo Oriente, o Japão como cabeça de ponte também. E por que democráticos? Porque o Japão, embora não seja um país ocidental, ele foi ocidentalizado após a Segunda Guerra Mundial, não é isso? Então, segundo Brzezinski, essa seria a estratégia americana para conter a Rússia, a União Soviética, porque ele é o
conselheiro de segurança nacional do governo Jimmy Carter, na década de 70, né? E ele vai incentivar a criação do G7. Esse é um arquétipo, né, que o estrategista americano criou para neutralizar a União Soviética na Eurásia e assegurar a hegemonia americana na Guerra Fria. Pois bem, no governo americano recorrente agora do governo Biden e Barack Obama, eles deram uma nova roupagem a essa geoestratégia de Brzezinski com a Aliança Transatlântica, né, fortalecendo a OTAN, criando a Aliança Transpacífico, que deixou de fora a China, que era justamente uma aliança comercial para estrangular a China, retirar a Rússia do G7, que era o G7 mais um, né, que era a Rússia. Né? Então, é disso que se trata. E o governo Trump 2, a exemplo do que aconteceu na primeira gestão dele, ele vai abandonar essa geoestratégia de Brzezinski sob a alegação de que não foi suficiente para conter, né, a ascensão da China. Então, ele reeditou a geoestratégia isolacionista americana com o slogan America First, que seria América em primeiro lugar. Esse slogan dessa abordagem da política externa americana não é novo. Ela já remonta ao período entre guerras, quando Spikeman advertia que os Estados Unidos deveriam ter uma frente de defesa avançada na Eurásia, porque lá era o palco da geopolítica mundial, e assegurando essa defesa avançada na Eurásia, o país ia estar seguro de um ataque externo. E os Estados Unidos tinham outra corrente, a isolacionista, que defendia, não, nós somos um país bioceânico, estamos distantes do que acontece na Eurásia, nada vai nos atacar. E aí, a surpresa de todos, né, menos dos Spikeman, os Estados Unidos sofreu um ataque em Pearl Harbor e aí foi obrigado a entrar na Segunda Guerra Mundial. É disso que se trata. E a America First. Muito bem. Feito essa análise do cenário do ambiente externo americano, qual é o impacto disso para o Brasil? Primeiro, nós temos a questão do comércio, né? Se os Estados Unidos não perdoam nem o Canadá, o que dirá o Brasil, não é isso? Vai impactar massivamente nas exportações brasileiras. Isso pode afetar também mercados importantes do nosso país, como o agronegócio, que tem como base, né, os Estados Unidos como parceiro comercial importante para suas exportações. O segundo ponto que pode impactar no Brasil é investimentos, né? Os Estados Unidos vão retirar sua cadeia de valor da China e realocá-lo para o seu território, né? E o terceiro ponto é a política de transferência de tecnologia, né? Vão ficar mais restritivos as parcerias nessa matéria com os Estados Unidos durante a administração Trump. Muito bem. Dando continuidade à abordagem geopolítica à luz do framework da ISO, nós percebemos que esse framework ele fala que antes de você fazer processo de avaliação de risco, você passa pelo escopo, contexto, critério, foi o que a gente falou, e na hora de fazer, então, a avaliação de risco, você tem 3 steps aí. O primeiro é a identificação do risco, na sequência, a análise de risco, e, por fim, a avaliação de risco. Muito bem, eu levantei aqui, identifiquei 3 riscos, né, geopolíticos para o Brasil. Primeiro, o protecionismo americano, vai impactar as exportações brasileiras, conforme a gente já falou. O segundo, a guerra entre os Estados Unidos e a China é outro risco que vai impactar na veia o Brasil. E o terceiro e último risco, os BRICS podem sofrer sanções americanas, porque o Donald Trump ele ameaçou impor tarifas de 100% sobre as importações dos países do BRICS, caso eles criem uma nova moeda para substituir o dólar como referência global. Então é disso que se trata. Será que o Brasil tem resiliência para aguentar uma pancada de uma sanção americana, tal como a China e a Rússia? Né? Eu não tenho convicção absoluta sobre isso. Então, nós fizemos a identificação dos 3 riscos, agora vamos fazer a análise, cruzando a probabilidade desse risco com os impactos. Então, você tem aqui, com alta probabilidade de acontecer, o impacto massivo, o risco 53, que seria a guerra entre os Estados Unidos e a China.
E você tem no risco 52, com probabilidade alta de acontecer impacto severo, o risco 52, que seria protecionismo, né? Como a gente comentou lá atrás, os Estados Unidos vai priorizar a sua indústria nacional, os seus núcleos estratégicos, né, em detrimento das relações comerciais multilaterais. E você tem também o risco 54. Opa, risco 54, que seria o BRICS podem sofrer sanções. Eu coloquei aqui como média probabilidade de acontecer. Por que média? Porque ainda não foi criada essa moeda para substituir o dólar, né? Isso está sendo ainda conversado. Então, por isso que eu coloquei com média probabilidade. Mas se acontecer, o impacto vai ser severo nos países do bloco. E por que, pessoal? O risco 53 eu coloco aqui nessa minha avaliação como um risco com elevada probabilidade de impacto massivo, o risco da guerra entre os Estados Unidos e a China. Seria um risco massivo para o Brasil. Porque veja nesse mapa, você tem aqui as tensões geopolíticas no Mar do Sul da China. E você vê a zona econômica exclusiva dos seguintes países: Brunei de laranja, você tem de verde a zona econômica exclusiva da Malásia, que são exatamente as 200 milhas náuticas, né, a partir da sua litoral. Você tem aí de rosa Filipinas, né, toda a zona econômica exclusiva do país, e de roxo, né, lilás, melhor dizendo, o Vietnã, né, a zona econômica exclusiva. E perpassando por essas zonas todas desses países, desses 4 países, você tem a linha de 9 pontos da China, que, segundo o país, os chineses, esse é um direito histórico, né, que o país tem sobre o Mar do Sul da China. Mas o direito internacional não reconhece a linha de 9 pontos chinesa e, portanto, toda essa região aí demarcada, essa zona econômica exclusiva, segundo o direito internacional, é a área desses 4 países, né? Mas a China não reconhece o direito internacional, continua a criar ilhas artificiais, manobras militares ali, especialmente nessas ilhas que vocês veem aí, que são ilhas que estão divididas por esses países nas suas devidas zonas econômicas exclusivas, né? E qual é o resultado disso tudo? O resultado disso tudo é que vocês podem ver aí a linha de comunicação marítima que perpassa o Mar do Sul da China, através do Estreito de Malaca, permitindo a conexão da China com o Oceano Índico, né? Se essas tensões geopolíticas aliado à questão de Taiwan se agravarem, não há dúvida que há um risco dos Estados Unidos entrarem, né, gerando uma guerra, né, com a China. Isso vai impactar na veia o Brasil, porque vai levar à disrupção da cadeia de suprimento. É disso que se trata. Então, olha só como isso vai impactar a indústria de fármaco no Brasil. Vocês sabiam, nessa matéria aqui, ela mostra que as importações que o Brasil... as importações mostram como a saúde do brasileiro já depende da China, né? 1/3 dos princípios ativos de medicamentos usados pelo Brasil são importados da China. Então, se houver uma disrupção na cadeia de suprimento, vai impactar na veia, na indústria de fármaco do Brasil. É disso que se trata. Bom, feita essa análise de risco, a gente costuma pensar o risco geralmente como uma ameaça, né? Mas também há o risco como uma oportunidade. E quais são as oportunidades para o Brasil, se a gente analisar o risco como sendo positivo? Ora, o risco é que nós podemos fazer parcerias estratégicas, aproveitar que nós estamos entre um fogo cruzado entre a China e os Estados Unidos para tentar barganhar, né? Parcerias que possam promover a nossa indústria nacional, os nossos núcleos estratégicos, né? Então, a questão que a gente tem que colocar é a seguinte: o que o Brasil ganha com uma aliança estratégica com a China ou com os Estados Unidos? Essa aliança, ela vai fortalecer o núcleo estratégico brasileiro, as empresas brasileiras como a Petrobras, a Vale do Rio Doce, o Banco do Brasil, as universidades que estão na vanguarda aí como a USP,
a Unicamp, a Universidade Federal de Pelotas, vai fortalecer esses núcleos estratégicos? Essas empresas brasileiras vão ganhar projeção internacional? Vão ganhar mercado? É isso que importa. Porque sem núcleos estratégicos não podemos ter uma estratégia de desenvolvimento nacional no nosso país. Então, essas alianças estratégicas elas têm que ser pautadas visando, pura e simplesmente, cadeias transnacionais de produção. Nós temos que sair de uma condição, como a leitura de Emanuel Wallenstein coloca, de uma condição de sem periferia para atingir o centro do capitalismo. E como a gente faz isso? Promovendo os nossos núcleos estratégicos. Empresas podem vir para o Brasil, fazer investimento direto, cooperação na área prioritária como ciência e tecnologia. É disso que se trata. Nos Estados Unidos, há essa tríplice hélice. As empresas financiam as pesquisas e o governo ele coloca marcos regulatórios que permitem que as empresas possam receber isenção fiscal ao financiar pesquisas das universidades. E, com isso, essa tríplice hélice, o governo com marcos regulatórios, as universidades sendo financiadas pela iniciativa privada, elas podem fazer pesquisas aplicadas, né, para a sociedade. E essa tríplice hélice vai fortalecer os núcleos estratégicos, né, das empresas. E o mesmo nós temos que fazer aqui no Brasil. Essas são as oportunidades que aparecem para o nosso país. E aqui eu finalizo com essa seguinte citação: nenhum vento nos será favorável se não soubermos o porto de destino. É disso que se trata. Os Estados Unidos têm uma NSS, National Security Strategy, desde a década de 80, e de 4 em 4 anos é renovada pelo governo, porque a dinâmica geopolítica muda e o governo tem que dar o seu viés na sua estratégia de segurança nacional. A China também tem uma NSS, a Rússia tem, a Inglaterra tem, a União Europeia tem. Será que está faltando alguma coisa para algum país aí do sul global também, né? Se a gente quer alcançar um lugar ao sol. É disso que se trata, pessoal. Ou bem nós fazemos uma National Security Strategy e definimos nossos objetivos bem claros para formular uma estratégia para atingi-los. Ou a gente vai ficar, né, sem um porto seguro. E aí, nesse caso, nenhum vento será favorável, ainda que esse contexto geopolítico nos permita fazer barganha com as grandes potências mundiais. Obrigado. Eu acredito que nós possamos deixar as perguntas para o final, então, na sequência, assume o nosso professor Charles Penaforte para fazer a sua apresentação. Por favor, professor Charles. Bom, primeiramente, boa tarde a todos e todas. Agradecer o convite aí da Brasiliana Interrisc para, mais uma vez, trazer algumas contribuições, né? De modo geral, depois dessa brilhante apresentação aí do professor Exame, traz aí uma análise aprofundada do cenário, eu vou me deter mais na questão do governo Trump enquanto um governo de transformação, por um lado, e, por outro, de manutenção de um determinado status quo, né? Político e geopolítico. Eu acho que nós temos a eleição do Donald Trump deve ser entendida em vários aspectos, né? Um aspecto em que o que a ciência política chama de direita ou extrema-direita, né? Que está conseguindo ter um retorno maior, né? Está conseguindo se comunicar melhor com a sociedade, né? Isso é um dado real no mundo todo. Grande parte da mídia coloca que como é possível isso, mas isso é possível porque existe uma demanda, né, existente em relação a esse cenário. Eu tinha até um amigo, tem um amigo que é belga, né? Ele estava preocupado com a eleição da extrema-direita na França, né? E vamos dizer assim, a esquerda, né, que seria a esquerda, né, conseguiu vencer. Mas
percentual pequeno, né? E eu coloquei para esse meu amigo, ó, não venceu agora, mas uma hora vai vencer. Então, existe um cenário que possibilita o avanço dessas propostas. O Donald Trump ele trabalha dentro dessa perspectiva. Eu acho que nós devemos entender o Donald Trump além do simplório que ele representa também, né? Eu destaco nele, de alguma maneira, um cara inteligente e que, mal bem, ele tem um discurso que, para alguns, pode ter vários defeitos, mas que se enquadra na opinião de um percentual grande da população, né? E dentro desse cenário que o Trump vai aparecer, eu não vou me deter na questão interna, né, especificamente na discussão política interna, né, da sociedade, etc., mas vou me deter na seguinte lógica. Ele faz parte de um projeto de tentar resgatar ou reverter o declínio dos Estados Unidos. Eu acho que é inegável, e a gente sabe que a história mostra isso, que aquele ciclo de ascensão e queda das grandes potências, ela existe, né? De algum modo, ela configura nesse processo. Como no século XIX nós tivemos no final a supremacia, ou na metade do 1850 até 1900, tivemos a supremacia britânica, com todo o seu império, os franceses competindo, etc. Chega uma hora que o cenário muda tecnologicamente, toda a dinâmica que levou um país isso vai sendo ultrapassado. E os Estados Unidos estão sendo ultrapassados. Isso é um fato que a gente consegue ver de maneira fácil, né? Então, um exemplo, a China conseguir ter se tornado aí o principal parceiro comercial do Brasil, o avanço geopolítico do BRICS, liderado principalmente pela China, a nova rota da seda, atraindo inúmeros países, o avanço da China sobre o continente africano, aumentando cada vez mais sua influência, e concentrar a produção do mundo em seu território, né? Ninguém praticamente comprar nada que não seja produzido China, né? Então, é isso que nós estamos observando. Então, existe um declínio. E, logicamente, a elite norte-americana, ela tem noção desse processo, só que ela não consegue encontrar mecanismos para tentar reverter esse processo. Então, o século XXI, o início do século XXI, nós já vamos lá para um quarto dele, mostrou isso. Então, os Estados Unidos estão em declínio. Agora, o declínio que eu quero dizer é que eles vão cair da primeira para a 20ª posição. Isso é um ciclo, né? É um processo que a gente vai observando e vai vendo gradativamente, vai pegando influência. Então, passa a ser cada vez menos importante a participação, né, norte-americana. E o Trump, na minha opinião, ele vai se inserir dentro desse cenário. Um resgate dessa tentativa, dessa posição de supremacia dos Estados Unidos, só que baseada ainda em princípios do século XIX, em que ameaças, né, truculência seria a solução para isso, quando na atualidade não é mais. Então, ao longo aí do século XXI, eu situo essa identificação, o início desse declínio mais acentuado ainda, com George W. Bush, né, a partir do 11 de setembro. O Obama foi um cara que tentou reverter esse processo, mas também configuração geral do poder nos Estados Unidos não permitiu. E o cara que está tentando, de uma maneira mais incisiva, reverter isso é o Donald Trump. Claro, mediado pela sua dinâmica simplória, do senso comum, etc. Mas ele representa esse cenário. E por isso que ele desperta tanto medo no mundo. Não é só pela questão especificamente das suas propostas racistas ou neorracistas, né, vamos dizer assim, mas sim porque ele é um cara que
identificou isso e trabalha por esse processo. E o principal, na minha opinião, eles não estão ligados especificamente ao complexo industrial militar dos Estados Unidos, que é o que movimenta isso. Então, tanto que agora a preocupação dele é acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia, que é realmente uma coisa com sentido total e importante de acontecer, né? Isso é vital. E a partir dessa perspectiva é que nós vamos ter uma maior tranquilidade sob o ponto de vista econômico, porque nós sabemos que a Europa é que mais está sofrendo o impacto da guerra, ao contrário da Rússia, com as sanções, e isso vai ter um ganho de médio e longo prazo para as economias no mundo, ele estabilizando essa questão do ponto de vista de guerra. As sanções, como ele já até colocou, são coisas que não têm o menor sentido. E realmente, matematicamente, não faz o menor sentido, porque grande parte do impacto é sofrido por quem está impondo isso de alguma maneira. Claro, os Estados Unidos não sofre tanto porque ele ganha com essas sanções também, né? Vendendo petróleo, vendendo gás para a Europa, que não recebe mais o gás russo, que é pertinho, era mais barato, nesse sentido. Então, o Trump, é preciso entender ele sob esse ponto de vista. Claro, sem descartar as idiosincrasias dele, né? A coisa mais simplória que ele vai ter. Então, sob esse aspecto, existe possibilidade de se apropriar dessa conjuntura nova que o Trump vai colocar a partir de 2025, revertendo isso em benefício próprio, vamos dizer assim, né? É claro que o Brasil e a América Latina ela não desempenham nenhuma importância estratégica para os Estados Unidos, para quem acha o contrário. A gente não tem menor validade para os Estados Unidos sob o ponto de vista geopolítico. Então, é mais ou menos uma área que fica aí solta, né? E que só vai aparecer se existir alguma coisa que cria um grande problema. Então, tipo, o Maduro na Venezuela, e o pessoal faz o discurso da democracia e se insere isso. Mas o Trump deve ser entendido a partir dessa dinâmica, né? Um discurso que é descolado da tradicional política, né? Ele acredita na mente dele, piamente, de que ele vai resolver a questão da desindustrialização dos Estados Unidos, né? Trazendo todas as fábricas da China para o país, que é algo inviável matematicamente, porque os produtos subiriam 5, 10 vezes de preço, já que a mão de obra chinesa é extremamente barata, né? Bate $1, $2 por hora, enquanto 16, $20 em Europa, Estados Unidos é o valor médio, né? Pelo menos isso era a última vez que eu tinha visto. Então, grande parte dessa taxação que ele fala do México, etc., é mais retórica do que uma coisa mais efetiva. Mas deve ser levada para a gente entender o pano de fundo, né, em que ele trabalha, que é justamente isso. Ele tenta resgatar um cenário antigo que não vai voltar mais. Então, esse é isso. Então, como o professor Izan colocou aí, existe uma gama de cenários que as declarações dele, sem dúvida nenhuma, vão impactar de alguma maneira esse cenário aí, no caso econômico. Mas, para mim, na minha opinião, o ponto mais importante que deve ser trabalhado, na minha opinião, é a questão da guerra da Ucrânia, né? Por que isso? Porque tornou-se uma coisa local e foi transformada no fator global, né? Por que é um fator local? Porque aquilo ali é uma área pós-soviética. Então, ucraniano com russo, etc., é um cenário. Eu não vou entrar aqui nessa discussão antiga, até demodê, né, nós podemos dizer assim, sobre democracia, direitos, etc., porque entre as potências isso aí é o que menos interessa, é só retórica. Mas um fator que deveria ter ficado no âmbito local se tornou global. Então, impactando a economia, cenário político-econômico, as sanções, aumento do preço, da carestia, todo o cenário que a gente vê hoje no mundo, principalmente na Europa, é derivado dessa tentativa feita pelo governo Joe Biden de tentar, por N fatores,
de um determinado grupo político de tentar avançar sobre o Putin, que é visto como grande inimigo geopolítico por ser aliado da China, e que valeria a pena, né, na visão americana, de tentar fazer o chamado regime change, né, a mudança de regime, com a ideia de transformar isso num governo pró-Washington, no caso da Rússia. Então, o cenário que a gente tem que levar em consideração, como eu já disse, para as empresas é isso. Nós teremos que conviver com declarações e alguns tipos de atos que realmente vão criar algum tipo de impacto econômico. Mas que, na minha perspectiva, na minha visão, grande parte do que é colocado por ele, que provoca impacto imediato, né, em bolsas, etc., vai ser suplantada pela realidade. Algumas delas. Agora, no âmbito, por exemplo, da questão ambiental, realmente é preocupante o que ele colocou, né, de liberar a exploração, etc., etc., etc. Então, é um governo que a gente vai ter que ter muita cautela em analisar, levando em consideração essas observações que eu pontuei. Mas acredito, mais uma vez, colocando que o mais importante é a questão, para você manter uma estrutura minimamente econômica internacional mais tranquila, principalmente para os europeus, é de tentar acabar com a guerra da Ucrânia. E o Brasil, dentro do possível, tentar, sem se filiar necessariamente a nenhum lado, né, tentar navegar numa linha em que exista a possibilidade de fazer um diálogo com todos os lados, seja um lado classificado como pró-americano, um lado pró-chinês ou pró-russo, seja o que se queira denominar, que é o mais importante para os interesses do Brasil, e aí é o que eu chamo de teria um dos componentes, mas da grande estratégia que o Brasil deveria ter nesse sentido. A título de abertura, essa seria aí a minha abordagem inicial, colaborando aí com o Izan e posteriormente com o Chons aí. Obrigado, professor Charles. Então, eu vou de imediato aqui entrar com uma apresentação bastante sucinta e aproveitando aí essas belíssimas apresentações, tanto do professor Izan quanto do professor Charles, certamente prepararam bem vamos dizer assim, o ambiente para nós entrarmos numa discussão mais terra a terra, daquilo que dos riscos que de fato nos dizem respeito. Tentando compartilhar aqui, mas não está muito disposto a colaborar comigo aqui. Está aparecendo, Décio. Apareceu? Ah, então tá ótimo. Então, eu sou militar, né? Militar da reserva, mas continuo sendo militar, e o militar é, por natureza, pessimista, né? Não existe militar otimista. Então, o que eu vou falar aqui é o cenário do mapa do inferno. É a pior hipótese, o pior cenário possível, na minha visão. Quer dizer, não é que seja o pior possível. Eu não abordei aqui, por exemplo, um risco que o professor Izan abordou. Não coloquei aqui como uma possibilidade, uma grande probabilidade, que seria um conflito bélico entre Estados Unidos e a China. Eu não coloquei isso aí. Então, não é, na verdade, o mapa do fim do mundo em termos gerais, em termos termos mundiais. Eu me fixei mais aqui naquilo que diz respeito ao nosso país, tá bem? Então, como é que eu vou ler aqui essa apresentação? Então, coloquei numa primeira... Opa, uma coisa errada aqui. Como é que está a apresentação aí? Saiu do modo apresentação? Saiu. Deixa eu parar aqui e voltar. Não
um problema aqui no raio do... Vamos ver se agora vai. Me avisa, Marina, quando tiver. Já colocou? Ainda não. Pronto, está aparecendo. Apareceu o primeiro slide? Isso, cenário do mapa do inferno. Então, essa minha visão aqui diz respeito aos problemas que vão afetar, os problemas que serão causados para o nosso país em primeiro lugar. E, num segundo momento, eu vou colocar um outro ator intermediário que tem uma influência muito grande naquilo que acontece hoje no nosso país. Bom, vamos lá, então. Agora sim parece que vai. Então, eu coloquei ali numa primeira... nessa área da esquerda aqui, aquilo que diz respeito aos Estados Unidos e na direita lá as consequências para o Brasil. Então, eu coloquei na primeira coluna lá os fundamentos, é o fundamento de tudo, de onde vem, as ações decorrentes desse fundamento, quais são as ações que o novo presidente, que vai assumir agora dia 1º de janeiro, provavelmente colocará em execução. Então, são incertezas críticas, se colocará ou não em execução. Como disse o professor Charles, muita coisa aí pode ser que não seja realizada. As consequências que essas ações, caso colocadas em prática, podem trazer nos Estados Unidos e as consequências de segundo grau para o nosso Brasil aqui. Então, as ações seriam as fontes dos riscos, as consequências seriam os riscos, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Então, vamos lá. O fundamento de tudo isso, na verdade, é o pensamento desse político norte-americano chamado Donald Trump, que as características aí do pensamento dele estão aí. Nacionalismo, protecionismo econômico exagerado, e isso é representado por aquela sigla MAGA, Make America Great Again. Então, faça a América grande de novo, né? Então, vamos dizer assim, um slogan ufanista, totalmente ufanista e egoísta, egocêntrico, vamos dizer assim. E que, na verdade, não tem nada de errado, porque quando se trata de países, não existe amizade entre países existem interesses, né? Quais são as ações que podem decorrer disso aí, tão logo ele assuma o governo, tão logo ele se torne presidente dos Estados Unidos? O que ele poderá desencadear? Em primeiro lugar, já ameaçou várias vezes, então é muito provável que isso ocorra, aumento das tarifas de importação, particularmente de produtos oriundos da China, também do México e do Canadá, como já foi colocado, e uma ameaça forte com relação aos BRICS, caso seja adotada uma moeda diferente do dólar para as operações comerciais entre esses países, né? Ou em que esses países estejam envolvidos. Então, aumento das tarifas de importação, o aumento dos subsídios aos produtos fabricados nos Estados Unidos. Então, isso é uma promessa dele, provavelmente isso aí será uma realidade para tornar a indústria norte-americana mais competitiva. Os economistas que olham para isso aí torcem o nariz e dizem que isso é uma faca de dois gumes, que quando você aumenta o subsídio para a sua indústria interna, a sua indústria perde competitividade em vez de ganhar. Mas ele quer, num primeiro momento, fazer com que os americanos consumam produtos feitos nos Estados Unidos. A deportação de imigrantes ilegais vai causar certamente um transtorno social grande, aumento de custos, né, porque muita mão de obra vai ser deportada se essa ameaça for colocada em prática. O negacionismo climático, né, ele não acredita que esteja havendo mudanças climáticas, então isso implica aí um retorno ao consumo de combustíveis fósseis como principal fonte de energia, né?
Então, essas seriam as ações, bem resumidamente. Existem outras, mas essas foram aquelas vamos dizer, são aquelas que mais saltam aos olhos. E as possíveis consequências disso aí? O comércio internacional vai cair, né? Vai cair, no momento em que aumenta as tarifas de importação nos Estados Unidos, que ele estimula a produção de produtos no ambiente doméstico, o comércio internacional, que os Estados Unidos são um dos maiores players do mercado internacional, naturalmente, esse comércio internacional vai ter o volume reduzido, e bastante reduzido. Então, essa é a primeira consequência. Lá dentro vai haver um déficit orçamentário grande, porque uma queda com o aumento dos subsídios e a queda dos impostos, que é outra promessa dele, né, de campanha, que vai reduzir barbaramente os impostos, né, para estimular a economia, etc. Então, vai haver um déficit orçamentário. E esse déficit orçamentário tem uma consequência imediata. Ele vai precisar de que venham recursos, seja de onde for, para suprir esse déficit. Então, provavelmente, recursos do exterior. Para que isso aconteça, vai haver aumento da inflação, vai haver um aumento da dívida pública, as taxas de juros, para atrair aquele capital internacional, as taxas de juros vão ter que aumentar, porque senão o capital internacional não vai para lá. Então, o capital que seria investido no Brasil, por exemplo, vai correr para os Estados Unidos, que as taxas lá serão altas. Você vai aplicar o seu dinheiro em dólar e vai receber juros altos em dólar, muito mais altos do que você receberia no Brasil em reais, tá bem? Investimentos estrangeiros vão aumentar, claro, atraídos pelas taxas de juros e também pelo estímulo à produção interna. O valor do dólar aumenta diante das outras moedas, particularmente diante do real. E os combustíveis fósseis terão um aumento na exploração, já que o presidente não acredita em mudanças climáticas, nem que esteja havendo qualquer tipo de aquecimento do planeta em decorrência dessas mudanças climáticas. E nega peremptoriamente a influência dos combustíveis fósseis nesse aquecimento que estaria ocorrendo no mundo. Bom, então, essas são as consequências lá dentro dos Estados Unidos. E agora as consequências que essas ações e as consequências internas dos Estados Unidos vão ter aqui no Brasil, já como consequências de segunda ordem aqui no nosso país. Primeiro, a oferta de produtos importados aqui dentro vai aumentar. Os países que não conseguem vender para os Estados Unidos vão vender aonde? Vão vender para outros países. Então, vamos ter uma inundação de produtos importados aqui, a preços de banana. O chinês não vai conseguir vender para os Estados Unidos, vai vender para onde? Vende para o Brasil, vende para o México, vende para onde puder. E os preços colocam lá embaixo. Isso aí tem consequências sérias para a nossa indústria nacional. As exportações vão cair. No global, com certeza vão cair os produtos que não forem extremamente competitivos. No momento em que enfrentarem essas tarifas de importação mais elevadas, certamente haverá uma queda no volume de exportações do Brasil para os Estados Unidos. Investimento estrangeiro no Brasil, já vimos, o investimento estrangeiro vai ser atraído para o mercado norte-americano, deixará de vir para o Brasil. Então, nós vamos ter um problema, uma carência de investimentos estrangeiros aqui dentro, na nossa indústria e no nosso mercado de capitais. Aumento do desemprego, certamente, né? Porque essa abundância de produtos importados, a falta de investimento estrangeiro na produção, a queda nas exportações, tudo isso aí gera desemprego. As taxas de juros vão ter que aumentar para ver se consegue atrair capital estrangeiro. O crescimento econômico vai ser detido, não vai haver, pode haver crescimento econômico, mas vai ser bem reduzido. O real vai se desvalorizar perante o dólar, continuará sendo desvalorizado perante o dólar, e a inflação vai aumentar. Essas são as consequências, e a isso aqui eu chamei de cenário do fim do mundo. Tá? São baseados nos fundamentos lá do pensamento do presidente eleito e de sua corrente política que está assume o poder agora
no início de janeiro, provavelmente teremos. Não estou afirmando que tudo isso vai ocorrer, porque muitas dessas promessas, como já foi aqui pontuado pelo professor Charles, muitas promessas são apenas promessas, talvez não sejam colocadas em prática, mas muitas delas, sim, serão colocadas em prática. É promessa de campanha e que ele vai procurar cumprir. Tá bem? E aqui eu coloquei um outro quadrinho, colocando grande parte dos mesmos componentes, e um ator que é muito importante, hoje é muito importante, que é a China. Então, nós vemos aquelas ações lá nos Estados Unidos, né? E as ações os eventos e os fatos que estão ocorrendo na China. Alguns que serão motivados por essas ações nos Estados Unidos, outros não, são autóctones. Por exemplo, essa questão da crise demográfica. A China enfrenta uma crise demográfica. A população tende a diminuir em vez de crescer. A população está envelhecendo, não há mais jovens na China. Então, isso aí é um problema sério para aquele país. Tá? Crise na construção civil. Foram construídos milhões de imóveis que estão lá abandonados. Eu estive na China, numa viagem a serviço, em 2018, e eu fiquei impressionado com o número de construções de edifícios enormes construídos, particularmente numa cidade que nós visitamos, que é aquela cidade onde ficam os guerreiros de terracota. Eu parei de contar os edifícios quando chegou no 1.500. 1.500 edifícios construídos e desabitados, sem as janelas, sem nada. Estavam ali desabitados. Eu perguntei para o guia chinês, escuta, por que tanto edifício construído e ainda desabitados? Não, isso aqui nós estamos construindo para quando os campesinos vierem morar na cidade, eles já têm residência. A história que ele contou. Mas, na verdade, a construção civil está enfrentando uma crise tremenda na China, porque construíram muito mais do que a demanda pedia, tá certo? E agora não sabem o que fazer com tudo aquilo, e as pessoas compraram, muitos não receberam seus imóveis e pagaram sem receber, e tem milhares de prédios construídos sem ter quem vá ocupar. É uma crise de confiança, também em função disso aí, essa crise demográfica, a crise na construção civil gera uma crise de confiança e uma consequente redução no consumo de produtos, principalmente fabricados na China. Então, o que acontece? Mais produto chinês excedente, que vai para onde? Vai para o mercado internacional. Então, isso gera uma super oferta no mercado interno, que redunda em estímulo às exportações. Isso se reflete, eu coloquei em verde aqui, porque isso se reflete diretamente no Brasil, tá? Quando nós somos inundados por produtos estrangeiros. O cenário geopolítico no Mar do Sul da China é complexo, é complicado, gera inquietude também. E nos últimos dias, agora, nós estamos assistindo um recrudescimento nessa questão de rivalidade na área de produtos estratégicos, né? Os Estados Unidos proibiram a exportação de semicondutores para a China, para ver se consegue frear a indústria de computadores e celulares, etc. Em contrapartida, a China está bloqueando a venda de alguns minerais raros, como o galho, o germânio, o antimônio e também grafite para os Estados Unidos. Isso aí tem um potencial grande para causar problema no mercado internacional. Tá? E a questão é da demanda, a redução na demanda internacional. Então, a demanda e a redução, em consequência, a redução dos preços das commodities, isso aí impacta diretamente no Brasil, porque nós vendemos no mercado internacional e particularmente para a China, que é o maior parceiro comercial do Brasil, nós vendemos principalmente commodities. Então, isso aqui tem um impacto muito grande aqui na nossa balança comercial, tá?
Então, voltando ali para o Brasil, nós já vimos, então, aquilo que eu já tinha mostrado antes, né? Alguns desses aspectos aqui são diretamente impactados pelo que está acontecendo na China, né? Então, a questão do estímulo às importações, lá reflete sobre o primeiro, lá, que é a oferta de produtos importados, e a baixa demanda e o decréscimo no preço das commodities se reflete diretamente na questão das nossas exportações. Nós vamos ter problemas com as nossas exportações também para a China, não apenas para os Estados Unidos. E, em consequência, o crescimento econômico no Brasil tende a reduzir o ritmo, tá certo? Então, rapidamente aqui, só para termos uma ideia, olha só uma comparação aí da evolução das exportações do Brasil, comparando a China com os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, até o ano de 2007, 2008, era o maior parceiro comercial, né, em termos de exportações. O Brasil exportava mais para os Estados Unidos. A partir dali, a China realmente assume essa liderança. Então, nós temos aí, em 2023, um volume de exportações de 104 bilhões de dólares para a China e da ordem de 37 bilhões para os Estados Unidos. Então, olhem a diferença entre um e outro, para terem uma noção entre o primeiro parceiro do Brasil e o segundo. Tá? E o saldo da balança comercial com a China, 51 bilhões. O Brasil teve saldo positivo. Com os Estados Unidos, o saldo é negativo. Por quê? Porque nós vendemos commodities, produtos de baixo valor agregado, e compramos principalmente produtos de alto valor agregado, de alta tecnologia. Então, nós temos essa característica aí nos saldos das balanças comerciais com esses dois países, que são o nosso primeiro e o nosso segundo parceiro. Agora, comparando aqui exportações para os BRICS e as exportações para a União Europeia e Estados Unidos somado. Olha, isso aqui, para mim, quando eu vi isso aqui, realmente, para mim, foi surpreendente. Nós exportamos bem mais para os BRICS do que para a soma de União Europeia mais Estados Unidos. Olha só. E, claro, isso aqui liderado lá pela China, né? Olha só. Os Estados Unidos e mais União Europeia, 83 bilhões de dólares. Para os BRICS, 123. Desses 123, 104 bilhões para a China. Tá? E um último slide aqui, para ter uma ideia, os saldos da balança comercial, das balanças comerciais. Então, olha o saldo da balança comercial do Brasil com os BRICS e o saldo praticamente zero, o que é bom também, não é ruim. Já conseguimos praticamente zerar o saldo da balança comercial quando somamos União Europeia mais Estados Unidos. Então, basicamente era isso que eu tinha a trazer. Realmente, esse cenário é um cenário bem pessimista, e nós temos que nos preparar para o pior. O militar não pode ser otimista, e nem o agente de governo. O agente público tem que se preparar para o pior, tem que se preparar para gerir os riscos, principalmente aqueles mais sérios. E nós estamos diante de riscos bastante sérios e temos que nos preparar o quanto antes para administrá-los, para superar e sair mais forte do outro lado. É a questão da resiliência. Nós levamos a pancada e nos recuperamos. Ou então da tal da antifragilidade, que você leva a pancada, não apenas volta a ser o que era antes, mas aprende com a pancada, com todos os problemas que você ultrapassou, e sai mais forte do outro lado. Isso se chama antifragilidade. Agora, é importantíssimo que nós tenhamos capacidade para monitorar esses riscos, essas possibilidades que nós vimos aqui. Então, será de todo interessante, já a partir do dia 1º de janeiro, nós ficarmos de olho para ver o que está ocorrendo, para podermos alertar as pessoas, né, se nos derem a chance de alertarmos essas pessoas de que os riscos estão se materializando ou não. Da minha parte era isso, muito obrigado, e eu
nesse momento eu vou abrir, então, a oportunidade para as pessoas perguntarem. Quem vai fazer a mediação é a Marina? Pode ser. Por favor, então. O Marcos Vinícius. O impacto no Brasil será muito mais grave se o governo não implementar um ajuste robusto e uma redução do custo do Brasil. Não uma pergunta, né? É uma afirmação. Eu vou me antecipar aqui aos dois professores, vou dizer que concordo em gênero, número e grau. É exatamente isso. Nós temos que prevenir o risco, nós temos que nos antecipar. Não é hora de ficar com chororô, agora é hora de aprovar medidas duras para nós podermos resistir, caso essas medidas que estão sendo ameaçadas, essas ameaças se concretizem, nós temos condições de sair do outro lado até mais fortes. Essa é a minha visão. Não sei se da parte do professor Izan e do professor Charles tem alguma outra complementação. Ah, sim, por gentileza. Se me permite, eu achei interessante a colocação, porque, sem dúvida, a eleição americana impacta no mundo todo e no Brasil não é diferente, né? A questão que se coloca é qual é o ajuste fiscal que vai ser proposto? Será que ele vai dar resiliência geopolítica para o Brasil? É disso que se trata. Existe uma disciplina que o professor Guilherme Sandoval, da Escola de Guerra Naval, leciona nos cursos de Direito, que é a Geodireito. Ou seja, ele vai dar uma visão geoestratégica para o legislador, para o advogado, para o juiz, né? Porque nos Estados Unidos, se esse pessoal não tem uma formação estratégica, ele não faz carreira. Porque um legislador não vai legislar contra os seus núcleos estratégicos. Não é isso? Você não vê isso. O jornalista, ele não vai fazer carreira se ele postar fake news contra os núcleos estratégicos do seu país. E é isso que o Brasil tem que pensar. Tem que fazer uma reforma, o legislador tem que fazer, né, uma novas legislações que possam permitir um marco regulatório que possa incentivar a industrialização brasileira, a formação e a expansão de núcleos estratégicos. Mas se esse ajuste fiscal não for fortalecer os nossos núcleos estratégicos, a gente não vai ter estratégia, não é isso? Então, o Brasil não tem como ter uma estratégia de desenvolvimento nacional. Sem dúvida, precisa de ajuste fiscal, mas tem que pensar que eles possam ser uma forma de fortalecer e não eliminar nossos núcleos estratégicos, porque nós tínhamos uma indústria de base muito forte no regime militar. Nós tínhamos várias indústrias, e onde estão elas nesse momento? Não é isso? É isso. Professor Charles, tem alguma observação? O professor Charles, ele me informou que ele teve que sair mais cedo. Tá. Ok. Obrigado, Marina. Contigo, Marina. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa? Acho que pelo visto não, Chons. Acho que podemos Então tá. encerrar. Professor Izan, o senhor tem alguma observação para encerrarmos o nosso? Não, sim, obrigado. Eu agradeço a participação nesse webinar tão importante, que é pensar os impactos das eleições americanas no Brasil. Mas uma coisa que eu sempre trago aqui para a discussão, a gente costuma estudar muito teoria geopolítica nas universidades, não é isso? Mas há uma diferença dessa abordagem geopolítica no meio americano. Porque, veja, o estrategista americano, ele só não estuda as teorias geopolíticas, mas ele pensa em arquétipos que possam guiar o policymaker, né? Dando uma estratégia nacional para o país. Por exemplo, Spykman, ele leu Mackinder, ele propôs o Himmler, a teoria do Himmler. Não é isso? Brzezinski leu Spykman e leu Mackinder, e ele propôs, então, a teoria do tríade para cercar a União Soviética,
fazendo aliança transatlântica e transpacífica, criando o G7, essa coisa toda. Não é isso? E nós, no Brasil? Eu tenho certeza que o mainstream acadêmico de relações internacionais conhece as teorias geopolíticas. Mas a gente vai parar por aí ou a gente vai fazer pesquisas aplicadas pensando uma geoestratégia para o nosso país? Por isso que eu advogo que nós temos que ter uma National Security Strategy para materializar todo o conhecimento teórico e dar para o Brasil uma bússola para guiar os policymakers, para que o Brasil possa atingir um lugar ao sol na política mundial. Chonzi, surgiu uma pergunta aqui. A insegurança jurídica que existe hoje no Brasil pode ser afetada positivamente com a eleição do Trump, que é conservador? Isaac, contigo. A insegurança jurídica pode afetar o Brasil positivamente? A insegurança jurídica no Brasil, é isso? A insegurança jurídica que existe hoje no Brasil pode ser afetada positivamente com a eleição do Trump, que é conservador? Eu acho que pode afetar o Brasil, a insegurança jurídica no nosso país. Agora, positivamente, será se essa insegurança jurídica, que no caso o colega colocou aí, pode ser, no caso, por exemplo, imagina uma empresa que quer investir em obras de infraestrutura no Brasil, né? Vai investir muito dinheiro em obras de infraestrutura, mas o Brasil não oferece um marco regulatório. Entra governo, sai governo, tem ajuste fiscal, corta aqui, corta ali, corta acolá, né? Isso gera uma insegurança jurídica para o investidor, não é verdade? Então, isso pode impactar, na verdade, negativamente. E como é que pode ser positivo? Só se os legisladores tiverem uma formação em geodireito, entender que é necessário fazer um marco regulatório e legislações que possam fortalecer os nossos núcleos estratégicos, né? Se o investidor quer investir no Brasil, ótimo, podem vir, a gente vai criar uma startup, vai fazer, né, joint ventures, vocês podem vir aqui, vamos exportar essa produção a partir do Brasil, vamos desenvolver a tecnologia, vamos fazer pesquisa junto às universidades, e aí você vai impactar positivamente. Mas os legisladores precisam ter essa formação de geodireito, senão não vai impactar positivamente, né? Obrigado. Eu concordo com o professor Izan nas suas observações. Eu acho que é Mas alguma isso. coisa, Maria? Então. Não, acho que é isso. Então tá, então vou aproveitar para agradecer a todos a participação e convidá-los para os próximos debates que nós teremos e que nós possamos acompanhar, monitorar esses riscos que foram levantados, que certamente são de extrema importância para o nosso país. Eu agradeço, então, a participação de todos. Muito obrigado. Obrigada a todos.